Para falar sobre isso, nós trouxemos o Leonardo Feitosa, que é médico veterinário e instrutor do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Se você tiver alguma dúvida, você pode telefonar para a gente no 3131-3810, código de área 11, como está aí na tela, ou mandar um e-mail para diadia@tvterraviva.com.br. Bom dia, boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de volta. Este é um assunto que sempre interessa ao telespectador, né? Saber sobre como se livrar dessas doenças nos cascos de cavalo. Isso é muito comum, Leonardo? É comum. Normalmente, a gente fala que... normalmente, quando a gente vai usar o cavalo, a gente fala que o casco do cavalo seria como um pneu de um carro, assim, né? Que sem casco você não tem cavalo. E como a gente usa o cavalo para o esporte, o primeiro problema que normalmente acontece é no casco do cavalo. Então é bem comum e, na verdade, quando existe o problema no casco e que causa uma manqueira, a pessoa vai estar perdendo o seu cavalo para a sua atividade, que na verdade o cavalo é um hobby, né? É um esporte. Quer dizer que isso é muito mais frequente, então, entre cavalos atletas? Muito mais porque nos cavalos atletas, a gente está buscando muito a alta performance do cavalo. Então, quando a gente busca alta performance, a possibilidade de ter uma lesão é muito maior. E você trouxe até um material para ilustrar, né? Trouxe. O que é, Leonardo? Eu já vim aqui 2 vezes antes para falar de casco e muitas vezes os telespectadores perguntam e eu tenho um pouquinho de dificuldade de mostrar. Então, Sim. eu trouxe uma peça formalizada e aberta para tentar ilustrar melhor, né? E aqui um casco também inteiro para tentar ilustrar. Essa daí você já pode mostrar, que a gente está mostrando agora em close para ver onde você quer realmente aqui, destacar. Eu quero destacar que as pessoas pensam no casco como uma estrutura simples e não é. Aqui dentro vão ter vários ossos e tendões e é uma estrutura bem complexa que se você não souber trabalhar em cima dela, você pode estar causando um problema muitas vezes em vez de estar ajudando. É uma coisa bem comum de acontecer também. E ali você trouxe... E aqui é um casco sem as estruturas dentro, né, para poder mostrar de acordo com as perguntas que forem acontecendo. Ok. Leonardo, e como que o criador ele pode prevenir esse tipo de coisa? O maior problema que acontece em casco é a falta de rotina. Então, a prevenção é muito mais fácil do que a cura dos problemas. Então, o que pode se falar disso? Porque um casco na natureza, um animal na natureza vai ter um desgaste natural desse casco. O que não acontece quando a gente traz esse animal para o nosso dia a dia, para o habitat doméstico. Então o animal muitas vezes fica preso numa cocheira e não tem esse desgaste natural. Ou, às vezes, desgasta mais do que seria normal. Então, nesses casos, é necessário ferrar esse cavalo, colocar uma ferradura. E é aí que é o grande barato do casqueamento e ferrageamento. É você dar essa manutenção mensal, né, de casquear ou ferrar para você prevenir os problemas que acontecem. E quais têm sido os erros mais comuns no tratamento? Como que as pessoas têm agido de forma que não é tão bacana para a prevenção e também no trato? Um cavalo numa condição natural, ele vai estar crescendo aí 0,6 centímetros de casco por mês. Tá? Isso é preciso que se retire. Para quê? Porque normalmente essas estruturas que vão estar ligadas também a tendões vão estar forçando esses tendões. Então pode causar aí uma tendinite e é um problema bem comum em cavalos atletas. Essa manutenção tem que ser mensal. Todo mês fazer assim, pelo menos o mínimo que é casquear. O que acontece é que muitas vezes as pessoas deixam passar 40, 50, 60 dias e você vai começar a comprometer essas estruturas que eu já falei. Então, às vezes a pessoa ferra um cavalo e a gente vê por aí que acontece que só vai ferrar de novo o dia que aquela ferradura cair. Mas não, é necessário cortar o casco, casquear esse cavalo e pode até colocar aquela mesma ferradura, mas é necessário que você mantenha o eixo podofalângico, que a gente chama, que é um eixo que vai manter todas essas estruturas em dia, sem ter um problema maior. Bom, você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente e esclarecer aqui com o Leonardo Feitosa. Basta você ligar no 3131-3810, código de área 11,
ou mandar um e-mail para diadia@tvterraviva.com.br. Você que é criador de cavalos e tenha alguma dúvida sobre como tratar essa doença nos cascos de cavalo. Leonardo, é verdade que o animal atleta, já que a gente falou do problema do casco no animal atleta, é verdade que o animal ele perde até 15 quilos por hora, esse que é atleta? Olha, eu não vou conseguir te precisar exatamente a quantidade em quilos, mas o cavalo atleta, mesmo nós, mesmo humanos, quando estamos trabalhando, a gente perde muito peso em líquidos, né? E para o cavalo atleta é importante essa reposição de líquidos também, tá? Isso vai influenciar lá no casco dele, na manutenção do casco? No casco diretamente não, mas um cavalo que trabalhou demais ou que perdeu muito líquido, está muito desidratado, pode causar uma doença secundária, que seria a laminite. Tá? Que é o quê? É uma doença que vai comprometer as lâminas sensíveis do casco. Porque aqui, ó, esse casco é uma camada córnea, como se fosse a unha do cavalo. Porém, dentro dele vão ter as camadas sensíveis, que são exatamente essas que eu estou mostrando. Então, esses ossos vão estar aqui dentro. Eles têm sensibilidade. Então, essa laminite vai causar um inchaço, vamos dizer assim, não vai dar tempo de explicar exatamente como é, mas vai causar uma rotação dessa falange, que essa aqui é a terceira falange. E isso é uma doença secundária a um excesso de trabalho, uma desidratação ou até mesmo uma cólica. As causas são variadas, tá? Mas é uma das piores doenças de casco de cavalo, que normalmente, assim, você conseguir fazer esse cavalo voltar à eficácia anterior, dependendo da rotação dessa falange, é muito difícil. A literatura diz que se ela rotar para baixo até 6 graus, esse cavalo pode voltar a ter a vida normal de atleta. A gente tem algumas experiências que a gente já conseguiu cavalos com a rotação maior fazer voltar a trabalhar. Mas com a fisioterapia? Com o trabalho de ferrageamento. Ferrageamento, só ferrageamento? Não, unido ao trabalho de veterinário, né, os medicamentos e tudo mais. Mas o ferrageamento é muito importante nesse tratamento. Eu diria que sem o ferrageamento é praticamente impossível você fazer esse cavalo voltar à vida normal. Leonardo, tem alguma raça que ela tenha mais probabilidade de ter problema nos cascos ou não? Isso independe? Não, independe. Assim, na estatística vão ter raças que vão aparecer mais, mas porque elas são raças que vão trabalhar mais. Então tem raças de passeio, raças de marcha, raça de corrida, então dependendo disso. Agora, essas raças que têm uma probabilidade maior, por exemplo, a raça Quadrimilha é uma raça que tem mais músculo, então se ele trabalhar mais, ele vai produzir mais ácido lático e tudo isso pode acontecer. Porém, se houver um manejo correto, um manejo do atleta, né? Um manejo alimentar, um manejo de trabalho e o manejo do ferrageamento, esse índice baixa bastante. Mas o ferrador ele tem que trabalhar em conjunto com o veterinário e com o treinador. Pode-se dizer que a maior parte dos problemas vem da falta de informação do criador? Sim, muito. Eu diria que existe um estudo numa universidade dos Estados Unidos que diz que 80% dos problemas de casco são por negligência ou imprudência. Tá? Então, por exemplo, quando a gente traz esse cavalo do habitat natural dele, traz para o habitat doméstico, coloca numa cocheira, é necessário que tenha um manejo maior de limpeza desse casco. Você tem que colocar uma cama, uma serragem, independente de qual seja a cama, ela tem que estar sempre seca, não pode estar úmida, né? Você limpar esse casco todos os dias, é interessante que se faça essa limpeza antes dos trabalhos, né? Ou depois, quando você colocar esse cavalo de volta para a cocheira. Então, o manejo profilático é importante. Leonardo, a gente tem um telespectador que está nos assistindo aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, se não me engano, e é o Christian Paz. Ele quer fazer uma pergunta. Vamos ouvi-lo? Oi, Christian. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma égua e o problema dela é que ela tem um rachamento no casco e meu cunhado sempre falou que é para mim pegar e botar ferro quente em cima, que vai crescer no casco e sempre fazendo esse tipo de coisa. Só que eu estou reparando que não está acontecendo nada e estou com medo de que aumente o racho a rachadura no casco. Entendi. Como é que eu poderia resolver isso daí? A rachadura, ela vem de cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo.
De cima para baixo? Tá. Tudo isso influencia. Sim. O que acontece? Você imagina, eu vou ilustrar para ele poder entender. Você imagina um carro bem balanceado e bem alinhado, tá? Esse carro vai estar bem equilibrado, dividindo o seu peso completamente nessas rodas, tá? É isso que acontece quando um cavalo não está bem balanceado no seu casco. O que acontece? Você imagina que um cavalo galopando em toda velocidade, ele vai estar absorvendo 1 tonelada de peso por centímetro quadrado de casco. Então você imagina um casco desbalanceado absorvendo todo esse impacto num local onde ele não deveria. Sim. Então o que você consegue corrigir? A única forma de você corrigir o seu casco é você fazer um bom casqueamento e um bom ferrageamento, tentando nivelar esse casco da melhor forma possível, balanceando esse casco. E em algumas situações, a gente vai colocar ferraduras ovais, que vão absorver mais impacto, e de alumínio, que vão facilitar para essa... É como um atleta que corre e usa um tênis que absorve mais impacto. A gente vai tentar fazer isso. Agora, é importante, e na maioria das vezes, só esse casqueamento, ferrageamento mensal, mas da forma correta, vai resolver o seu problema. Tá bem, então. Esclarecido, Christian? Só que eu vou fazer uma pergunta. Desse lado, de um lado do casco, tem essa forma, igual eu falei. Só que tem outro que ele começa de baixo para cima e tem um buraco, tá, preto. E se você for fuçando, ele vai saindo e vai aparecendo o branco do casco por dentro, né? Isso daí é brocas, o pessoal fala? Isso. O que acontece? Quando ele abre uma fenda no casco, essa fenda vai propiciar tudo que um fungo quer. Ali, normalmente o casco vai ter sempre contato com o solo, vai entrar fezes, sujeira, umidade nesse solo e ali é a casinha para o fungo. Está quente, tem substrato para ele se alimentar, né? E umidade para ele crescer. Então isso é fungo. Se você limpar sempre isso e colocar um iodo, pode ser, tem vários outros medicamentos, mas o que é mais usado é o iodo. Se eu dou iodo 10%, você tem a tendência de você ir matando esses fungos. Porém, essa fenda vai se manter aberta se você não conseguir balancear o casco do seu cavalo. Se você não balancear, ele vai continuar abrindo a fenda e você vai estar sempre tendo esse trabalho. Então, esse tratamento que eu estou falando, você vai tratar o sintoma. Eu normalmente indico que você trate a causa. A causa é o desbalanceamento de casco. Trata a causa, o sintoma se resolve por si só, muitas vezes. Tá ok, eu vou agradecer a participação do Christian Paz, então, que esteve com a gente por telefone. E a você também, Leonardo. Obrigada por ter vindo esclarecer esses problemas, nessas doenças no casco de cavalo. Leonardo Feitosa, seus contatos, Leonardo? O telefone é 011 9969 0299. A gente está com ele na tela, 9969 0299, código de área 11. Tem também um e-mail. Isso, leofeitosavet@hotmail.com. Anote aí você então, leofeitosavet@hotmail.com. Obrigada, Leonardo. Obrigado Venha a sempre. vocês por me convidarem mais uma vez. Tá ok. Nós vamos para o intervalo e na volta música com o Roberto Massal. Terra Viva, o canal de quem planta e cria.